Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Dreamcast. A família do Dreamcast tem crescido a cada dia mais e para nós é um motivo de muita alegria ter você no nosso canal. Então, desde já, eu já quero te pedir, compartilhe as nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, no nosso Facebook, no YouTube. Compartilhando, você vai estar trazendo uma graça sobre a vida de cada pessoa que vai estar assistindo e você também vai estar praticando a generosidade. Hoje é um podcast incrível. Nós estaremos entrando no mês de maio, que é o mês do Dia das Mães. E não seria mais gratificante de que eu trazer uma pessoa tão especial, que tem uma essência única, para participar da mesa do Dreamcast. Ela, que é uma mulher incrível, eu já vou deixar ela se apresentar aqui, quem ela é, uma amiga querida do meu coração. Muito obrigada por você estar aqui hoje compartilhando, e eu creio que a sua história vai alcançar muitas pessoas. Amém? A mesa do podcast é seu, para você se Obrigada, apresentar. Larissa. Nossa, que privilégio por essa oportunidade que você nos dá, porque Sim. eu amo falar sobre Jesus, eu amo falar também. daquilo que Mas também, né? daquilo que ele fez na minha vida, né? Que eu posso falar que nem Jó. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas Sim. hoje os meus olhos te veem. Uhum. E muito obrigada por esse convite. Foi realmente dos céus esse convite para hoje. Ai, que presente, gente. Tainá é uma pessoa muito incrível, né? Ela que é uma filha amada, discípula de Jesus, tem o coração na palavra, transborda a alegria por onde ela passa. Ela é uma mulher de excelência. Para vocês que não sabem, né? Ela é líder ali do nosso ministério infantil e Deus já fez muitas coisas através da mão dela. Esposa posicionada no lar e mãe de duas pedrinhas preciosas. E como nós vamos falar sobre maternidade e o milagre na maternidade, eu quero já começar com o Salmo 127, onde a palavra do Senhor diz assim, ó: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que só Ele dá. Você já parou para perceber que os nossos filhos são a herança que Deus nos entregou? A maior riqueza que uma família pode ter é gerar filhos para Deus. E como nós estamos aqui nessa mesa falando sobre sonhos e propósitos, Tainá, e como você disse, o meu maior sonho era ser mãe. Então me conta para nós um pouquinho quem é a Tainá, da onde a Tainá veio. Gente, ela é nordestina. Eu amo o sotaque dela. Eita, Recife, né? Recife, É do Nordeste, né? Nordeste. É Nordeste. E aí eu amo o sotaque dela. Então conta pra gente um pouquinho, né? Quem é a Tainá, da onde a Tainá veio, né? Qual foi o maior sonho, o propósito que Deus cumpriu na sua vida, pra gente chegar nessa parte que é a maternidade. Larissa, eu nasci e me criei em Recife, Sim. Recife, Pernambuco, e realmente eu amo meu sotaque. E até eu falando eu percebo que É meu sotaque lindo, forte. lindo. Então eu nasci e me criei em Recife, Pernambuco. Fui criada ali com minha mãe, com o apoio também muito dos meus avós, né? Muito mimada, porque fui a primeira filha, a primeira neta, né? Sim. E eles escolheram esse nome Tainá, que significa estrela, né? E eu amo meu nome, eu acho lindo. E é isso, eu tenho uma profissão de nutricionista no Brasil, né? Formada já há 13 anos. Trabalhei todo o tempo que eu estava no Brasil na minha área. E ali eu tinha essa profissão, mas eu também fazia consultorias em alguns restaurantes. E é isso, essa sou eu. Ei, coisa boa. Tainá, mas, né, como ela disse aqui, né, nasceu na cidade de Recife, foi criada por uma mãe posicionada, né, uma mãe que deu tudo à família. Como é bom, né? Eu acredito que a nossa história se identifica em alguns aspectos. E é muito bom ter você aqui. Eu sei que você tem uma história linda na maternidade, né? Você é casada há quantos anos? 10. Há 10 anos. Deus já te concedeu duas joias preciosas. Para você que vai assistir esse podcast e não sabe, eu também não tenho esse sotaque. Meu sotaque é lá de Goiânia, né? Do Goiás. A gente fala porta, amor, a gente puxa bastante o R. Mas eu sou uma filha amada, escolhida. O meu propósito também é fluir, né, dentro do lar, né? O lar tem sido o lugar onde o Senhor tem nos moldado. E Deus nos teve o privilégio de nos permitir sermos mãe. E eu quero te dizer aqui, conta pra nós
como foi esse processo da maternidade, né? Como foi quando você descobriu a primeira vez, estou grávida, estou gerando algo para o Senhor. Eu lembro que você já estava com o seu casamento marcado, com o seu vestido pronto. Sim. Então conta pra gente, para as pessoas que querem conhecer a sua história. Larissa, eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Então esse podcast é pra você. Pois é. Sorry. Eu sempre sonhei e sonhava grande. Uhum. Eu sonhava grande, eu sonhava em ter minha família, em me casar, e sonhava em ser mãe, né? E eu sonhava em ser mãe de menino. Eu sempre dizia ao Senhor que eu queria ser mãe de menino, porque na minha casa, na minha família lá no Brasil, minha mãe teve menina, depois a minha irmã também nasceu, aí a minha tia também teve uma menina, minha avó teve 2 meninas, então a casa, a gente costumava falar que era a casa das 7 mulheres, realmente é. Então, eu dizia ao Senhor, Pai, um dia que eu for mãe, eu quero ser mãe de menino, até para poder ensinar para ele como é ser um homem debaixo ali da palavra do Senhor. Porque eu não fui criada com meu pai. Meu pai sempre morou muito próximo da gente, mas ele nunca quis contato. Então eu queria poder criar os meus filhos e ensinar para ele como é ser um homem, um pai, né, um servo de Deus. Sim. E eu acredito que, Larissa, desde tudo do meu início, eu não fui criada no Evangelho. Não fui criada no Evangelho. Eu busquei ao Senhor por conta própria, quando eu era adolescente. Eu sentia na minha alma um vazio e eu sentia que eu precisava de Deus. E foi quando eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu preciso ir na igreja. Mas não me peça para ir na igreja católica, porque a minha avó, ela até hoje, né, ela é católica, e ela me obrigava a fazer catecismo, primeira comunhão. Sim. E eu não entendia, porque eu lia a palavra e eu nem entendia aquilo ali na prática. E eu disse à minha mãe, eu não me peça para ir na igreja católica, porque eu não encontro o meu Deus lá. E ela fez, então vá na igreja aqui próximo do pastor Elias, que hoje está com o senhor, na igreja batista, e foi lá onde começou. Uau. Fui na igreja batista e fiquei no evangelho até hoje. E depois eu me descobri na igreja pentecostal, aqui na América, né, que foi mais... Assembleiana, meu Deus! E aí eu fui mais no profundo ainda com o Senhor, na igreja Assembleia de Deus, que foi um presente de Deus para mim. Né? E como eu sempre fui muito sonhadora, e sempre queria ser mãe de menino, mas eu sempre tive um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele não quer formalidade, ele quer apenas um relacionamento. Né? E eu acredito que a chave para a gente conhecer o coração de Deus é termos um relacionamento com ele. Na semana passada eu estava ouvindo uma palavra que me fez parar para refletir vários dias sobre... Quando a gente pergunta a uma pessoa para onde ela quer ir quando ela morrer, a gente pergunta e a gente só escuta que ela quer ir para o céu, né? E como é que você vai para o céu se você não tem relacionamento com o dono do céu? Com certeza. Você não deixa todas as pessoas entrar na sua casa, só entra na sua casa com quem você tem relacionamento. Que você tem intimidade. Tem que ter intimidade. E você... Você seria um estranho, né, no céu? Exatamente. Aonde eu estou? Eu não conheço essa pessoa. Exatamente, eu não tenho um relacionamento com isso aqui, né? E você, se seu marido chama você distante, você reconhece a voz dele, né? Dos seus filhos. Por que você reconhece a voz dele? Porque você tem uma intimidade, você tem um relacionamento com ele ali diariamente. E com o Senhor também foi assim na minha vida. Uau! Eu tenho um relacionamento com o Senhor diariamente. Eu me emociono a falar porque é a melhor coisa da vida. Ele é o teu pai, ele é o meu pai, o pai que eu não tive. Eu descobri em meu Deus. Uau! O meu pai. O pai que te fez mãe. Sim. E eu faço o meu devocional todos os dias. Né? Eu tenho até acordado às 5 da manhã para ter esse
tempo com o meu Deus. Você não abre mão. Antes da casa acordar, antes dos meus filhos acordar, antes do meu marido, antes de preparar café, antes de me arrumar, antes de qualquer coisa. Eu acordo às 5 para ter um momento só eu e meu pai. Uau. E é nesses momentos que eu escuto a voz dele. Uau, que bênção. E todo o processo que eu passei foi debaixo da orientação e da palavra dele. E me lembra dessa passagem aqui em Isaías 30, 21, que diz assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Uau. Né? Então, eu me apego muito a essa palavra porque é ele que nos direciona o caminho que nós devemos andar. Com certeza. Né? E fazendo o devocional em 25 de setembro de 2018, tudo eu tenho anotado na minha Bíblia. Quando Deus fala comigo, eu anoto o dia, até o horário. E eu estava fazendo em 1 João 14, 15, que na palavra diz assim, 1 João 4, versículo 14 e 15, diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Uau. Quando eu li essa palavra no devocional, eu senti muito forte o Senhor falando comigo: filha, o que é que você quer? O que é que você quer? Me peça, se for da minha vontade, eu vou lhe dar. E naquele dia, Larissa, eu fiz a oração, pedindo ao Senhor: o Senhor sabe do desejo do meu coração de ser mãe de um menino. Se for da tua vontade, me concede esse filho. Uau. E meu esposo chegou do trabalho, conversei com ele a respeito do que Deus havia falado comigo, e ele fez: ok, então estamos prontos para sermos pais. Né? Então, Isaac ele foi planejado. Ele foi planejado. Ele foi orado, ele foi sonhado, ele foi planejado. Que bênção. E, Larissa, eu engravidei nesse mesmo dia. Uau. Nessa mesma noite eu engravidei. Porque eu descobri 1 mês e um pouquinho depois que eu estava grávida. E quando eu vim contar os dias, foi justamente no dia que você recebeu essa palavra. Foi no dia que eu recebi essa palavra do Senhor. E nós nunca tínhamos tentado em ter filhos. Ali foi a primeira vez. A primeira vez. E Deus concedeu a Deus concedeu a vontade do meu coração. Que bênção. A gente sabe, né? Eu sei, as pessoas não sabem, que o Isaac é um milagre. E que ele passou por vários desafios. Que desde a barriga ele já estava lutando contra a morte. Fala um pouquinho para nós, Tainã, como foi a sua realidade como esposa, como mãe que estava gerando um milagre e como uma imigrante em terra estrangeira, longe dos familiares. Porque a gente sabe que muitas pessoas que saem do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, que eles vão para uma nova nação, uma nova cultura, uma nova língua, a gente já enfrenta o desafio do imigrante, de você se encaixar ali. Mas agora o seu desafio não era só apenas se encaixar, mas Deus te deu um desafio ainda muito maior do que era acreditar que aquela criança que estava no seu ventre veio por um propósito ainda muito maior. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem por que Isaac era um filho tão esperado, tão amado, mas também um milagre de Deus. Larissa, e nesse processo, eu estava passando por um processo de visto de estudante, que Deus falou comigo para que eu tentasse validar meu diploma aqui no país. E eu estava passando por esse processo na imigração, eu estava passando por tudo isso sozinha, como você falou, sem minha família por perto, meu marido precisando trabalhar. E hoje eu entendo que Deus queria eu e ele só. Sim. Somente eu e ele. E glória a Deus por isso. Fiquei grávida no dia 31 de dezembro de 2018. Fomos fazer a nossa primeira ultrassonografia, né? E eu estava muito feliz por aquele desejo do meu coração ter sido realizado. Deus me ouviu, me concedeu um filho. E eu já sabia que era um homem, porque eu pedi ao Senhor um menino. E
naquele dia, Larissa, quando chegamos no hospital, a médica demorava tanto fazendo a ultrassom. Ela coletava tantas imagens, imprimia, ia na sala dela e voltava, e isso passou uns 40 minutos. E eu, Senhor, tá acontecendo alguma coisa, isso não é normal. E ela me levou para uma sala, tava eu, meu esposo, minha irmã e minha avó. Elas estavam aqui na época, veio nos visitar. E ela me mostrou no computador as imagens que ela tinha verificado ali na ultrassom e dizia: mãe, eu não tenho boas notícias. De acordo com os exames que fizemos hoje, a gente vê uma alteração no cromossomo 13, que é uma síndrome rara, que se chama síndrome de Patau, que ela é incompatível com a vida. E não só isso nós vimos, a gente viu que os 2 rins do seu filho não funcionam. Uau. A gente vê também que o pulmão dele não está se desenvolvendo como deveria. O coração dele também está mostrando problemas. Sim. A gente vê que ele não desenvolveu uretra. E a barriga dele está 3 vezes maior que a cabeça Uau. do seu filho. O que é que está acontecendo, mãe? Ele está ingerindo o seu líquido amniótico e ele não está urinando, porque Uau. esse é o processo normal. Sim. Para a criança se desenvolver, Sim. para os órgãos se desenvolverem. Ele ingere o líquido, urina, ingere novamente e urina. Ele está só ingerindo o seu líquido amniótico e ele não está urinando, porque ele não tem uretra. Uau. Né? E eu disse a ela, o que é que a gente pode fazer de acordo com esse diagnóstico, o que é possível a gente fazer? E ela disse, olha, não tem o que fazer. Alguns pais optam em abortar, em interromper a gestação. E foi quando ela buscou um papel, circulou uma clínica de aborto mais próximo da minha casa e disse que eu poderia ir interromper a gestação. Larissa, eu reconheço a voz do meu pai. E eu sabia que ali não era Deus falando para eu matar meu filho. Uau. Eu disse, Satanás, tu cala a boca, porque essa voz não é do meu Deus. Sim. E eu coloquei a mão na minha barriga, eu disse assim, esse filho ninguém tira. Glória a Deus. Eu sei quem foi que me deu ele. Ninguém tira. E ela fez, ok, então já que você não quer abortar, você precisa vir à clínica 2 vezes por semana para a gente acompanhar como é que vai estar essa gestação. E eu ia toda segunda e quarta na clínica e cada vez mais Isaac só piorava. E eram 3 médicos que acompanhavam, um médico geneticista e mais 2 médicos. Fizeram exame genético para descobrir o porquê disso. Sim. E não tiveram a resposta. Sim. O porquê do meu filho vir com esses problemas de saúde. Não foi incompatibilidade de sangue? Não foi incompatibilidade de sangue, não foi. E ela disse, mãe, você só tem até tal dia para abortar. E isso era o que eles me recomendavam, Sim. me falavam, porque ela disse que era o normal que alguns pais iriam optar pelo aborto, porque a gente teria que pensar na qualidade de vida que daríamos ao nosso filho. Porque ela disse, olha, Tainan, se ele chegar a nascer, ele vai precisar de transplante de rins. Uau. Ele vai precisar tomar remédio para o resto da vida, vai precisar fazer hemodiálise, ele não vai urinar por conta própria, ele vai urinar com a bolsinha instalada assim no abdômen. Ele não vai respirar por conta própria, ele vai ter que ajudar a respirar com a ajuda de aparelhos. Então, é importante você e seu marido saber o que é que você quer para os seus filhos. E eu ouvi até falar que eu fui egoísta em só querer. Sim. Mas Larissa, eu sabia quem me deu. Sim, então Deus dá e Deus toma. Quem sou eu para dizer eu não quero com mais? Com certeza. Né? Você foi muito corajosa. E a gente para tomar uma decisão, a gente precisa primeiro ouvir a voz do Senhor. Sim. Do que eu tomar uma decisão precipitada. Eu poderia ter saído dali da clínica e direto nessa clínica de aborto, ter interrompido a minha gestação e a minha história acabou ali. Sim. Né? E Deus tinha algo a mais para mim lá na frente. E ela disse, já que você não quer interromper a sua gestação, vai ter que fazer uma cirurgia intrauterina. E nessa cirurgia existem 3 riscos. Ele pode não sobreviver, você pode entrar em trabalho de parto e pode pegar uma infecção, porque vamos colocar um objeto em você.
Então, eu assinei o termo de que ocorreria esses discos, fomos lá, fizemos a cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, não tivemos nada, nem eu, nem o Isaac. E isso ela falou, né? Você quer saber o sexo da criança? Eu disse, eu já sei, é um menino. Ela fez, realmente, Uau. é um menino. Eu disse, eu já sabia, doutora. Uau. Eu já sabia antes mesmo de você me falar, porque o meu Deus é o médico dos Sim, médicos, sim, né? sim. E eu coloquei o nome dele de Isaac, justamente por isso, filho da promessa, o filho da filho que promessa. traz alegria. Era uma incerteza muito grande de como seria, mas eu tinha uma confiança e eu descansava no Uma meu Deus. paz. E eu sentia uma paz. Eu sentia uma paz. Porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Sim, Né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. com certeza. Né? Então, eu estava em paz diante daquela situação. Fizemos a cirurgia, eles implantaram um shirt, que eles chamam, e colocaram na barriga do Isaac, no abdômen, para eliminar aquele líquido. Uau. Para ver se o pulmão conseguia se desenvolver, para ver se os rins conseguiam, que já mostravam os 2 sinais de muito desgastados, os 2 rins, né? E... Com quantos meses foi essa cirurgia? Larissa, eu estava grávida de 3 meses? De 3 meses. 3 meses. Isso foi em fevereiro de 2019, a cirurgia. Eu estava grávida de 3 meses. E sempre ali, orando. Só que, Larissa, eu orava assim. Eu orava até cantando um louvor. Que diz assim, o teu amor me refaz. Sim. Quebra tudo e faz de novo. Porque eu creio no Deus de milagre. Eu sei que se bastava uma palavra. Bastava uma palavra para Deus fazer um milagre na vida do meu filho. Sim. E eu cria que ele podia fazer. Pai, o Senhor, eu dizia, Pai, o Senhor não é homem, não é Deus para que minta, de filho de homem para que se arrependa. Sim. No Senhor mesmo, ontem, hoje, para sempre, nada mudou. Sim. Eu me lembrei da passagem da filha do Jairo, na palavra. Eu sei que só basta uma palavra tua. Sim. Cura o meu filho. Cura o meu filho. E eu sempre orava por cura. Sim. É o ministério que Deus te deu. Eu orava por cura. Mais uma vez, novamente, eu fazendo um devocional. Nesse dia, Larissa, foi muito forte que Deus disse assim, filha, sábios são os pais que regularmente devolvem seus filhos para Deus. Uau. Porque antes de Isaac ser seu, ele é meu. E ali, eu entendi. Eu entendi que Deus não queria mais que eu orasse por cura. Uau. Deus queria que eu devolvesse Isaac. E não é fácil para uma mãe. Sim. Você devolver o seu filho. Mas eles não são nossos, Larissa. Eles são emprestados do Senhor. Sim. Nós, pela graça de Deus, é que Deus nos dá eles. Sim. Para a gente criar nos caminhos do Senhor. Uau. Mas nossos filhos, antes de ser nosso, era o Senhor. E foi ali que eu entendi. E com paz no meu coração, eu fiz essa oração. Senhor, hoje eu te devolvo Isaac. Eu não sei se o Senhor vai querer curá-lo, se o Senhor vai querer levá-lo, se o Senhor vai querer ele assim mesmo, com esses diagnósticos. Mas eis-me aqui. Eu aceito ele do jeito que o Senhor quiser. Porque se o Senhor levar o meu filho, eu não vou deixar de te amar por causa disso. Uau. Porque eu amo o Senhor pelo que o Senhor é. Uau. E não pelo que o Senhor faz na minha vida. Uau. Eu te amo. E ali eu entreguei o meu filho para Deus e descansei. E fui dormir. E nesse dia Deus me apareceu em sonho. Disse assim, filha, ele está perfeito. Uau. Ele só está com um rim maior que o outro. Essa é a marca que eu vou deixar na vida do Isaac. Uau. Um rim maior que o outro. Larissa, no outro dia eu acordei com
tanta esperança que Deus iria fazer. Uau. Com tanta esperança. Esse é o cuidado do pai, né? Que ele tem com uma filha que se relaciona todos os dias, né? Sim. A vontade do Senhor, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. O pai, ele não quer nos ferir. Ele quer apenas que nós tenhamos um relacionamento íntimo, sincero, de lealdade, diariamente, né? Mas pode prosseguir. Uau. E na semana seguinte, voltamos no médico para fazer mais um ultrassom. E eu me lembro que a médica novamente demorando muito. Demorava muito a consulta. Ela imprimia várias fotos, ia na sala e avaliava as imagens e voltava, pegava mais imagens e avaliava. E já eram 3 médicos que acompanhavam essa gestação. E eu me lembro que ela disse, ok, terminamos, eu estava me vestindo. E ela chegou assim por trás de mim, me abraçou. Uau. E disse assim, Tainá, a gente não está entendendo nada. Uau. O seu filho não tem mais nada. Ele só está com um rim maior que o outro. Eu já havia te falado. Meu Deus. E eu disse a ela, doutora, eu já sabia. Ela, mas como que você sabia? Eu disse, porque eu conheço o Deus que eu sigo. Uau. Antes de vocês me falarem, eu não sou médica, tá? Eu estudei nutrição, não tem nada a ver. Sim. Eu não sou médica, mas o meu pai é o médico dos médicos. Uau. E ele já havia me dito que o meu filho viria com um rim maior que o outro. Acredito que até os médicos, eles sentiram algo diferente em você, Sim. né? É tão interessante você falando assim que eu acredito que os médicos olhando para toda aquela situação de improbabilidade, era algo impossível, né? Como o médico queria que você tirasse, abortar seria um benefício para aquela criança. Mas Deus te deu um direcionamento. E eu acredito que a sua coragem, porque eu acredito que você teve medo. Yes, Mas você venceu o medo tendo coragem e ousadia, porque você não estava segurando em qualquer mão. Você estava segurando na mão do seu pai, que caminhou com você e passou com você e atravessou com você aquele vale, aquele deserto. E é tão interessante que Deus, na verdade, às vezes a gente acha assim que, não, o Senhor usou os médicos, mas o Senhor usou muito mais a sua história para poder impactar a ciência. Né? Que interessante. E a médica me falou, Tainá, até hoje eu falo com ela. Na semana passada eu sempre mando fotos para ela. Mandei foto do Isaac, disse que ele ia para uma nova escola agora em agosto. E ela fica muito feliz. E ele nasceu em julho? Ele nasceu em julho. E Isaac nasceu 7/7. Uau! O número da perfeição. Da perfeição. 7/7, de parto normal. Uau! Do jeito que eu sonhava. Porque eu tinha medo de ir para parto cesáreo. Eu queria passar por essa experiência de ter parto normal. E glória a Deus, foi parto normal. E ele nasceu 7/7. Sim, sim, uau. E teve toda uma especialização. Eu acredito que a sua gestação, na hora do parto, não foi uma gestação comum, né? Foi uma gestação muito delicada. Então, quando você foi ter o bebê ali no hospital, quando você chegou ali, teve uma equipe médica toda preparada para te receber. Quando Isaac nasceu, já levaram para algum lugar específico? Sim. Fala um pouquinho Eu sobre fazia toda a minha ultrassonografia em um hospital que se chama da QU, Hospital QU. E no meio da minha gestação eu recebi um convite do Hospital Children's Mercy. Uau! Eles me convidaram para que meu filho nascesse lá. Porque lá eles não têm parto, é só parto de alto risco. Sim. Mas eles me explicaram, mãe, você tendo seu filho aqui no Children's Mercy, a partir do momento que ele nascer, ele já vai para UTI. Sim. E você estando aqui, você vai poder ficar perto do seu filho. Sim. Se ele nascer na QU, ele vai ter que vir de ambulância imediatamente para o Children's Mercy e vai ficar internado em observação. Então, eu aceitei a proposta deles, eu recebi todo o parto, eu ganhei todo o parto, eu não tive custo com nada. Olha que Glória a preciosidade, Deus, que milagre, mais um milagre, milagre na maternidade. Todo o custo, porque eu acredito que se você fosse somar, fosse contabilizar, seria mais de o quê? Uns $500.000. Uau! E eles me pediram autorização para que estudassem Isaac. Então, Isaac até hoje ele é estudado lá pelos médicos, né?
Então, por causa disso, eles me deram o parto. Uau. E quando Isaac nasceu no útero de Hermes, e na mesma sala do parto eles prepararam uma UTI para o meu filho. Uhum. Então, na mesma hora que ele nasceu, ele já foi para a UTI. Minha mãe estava aqui, graças a Deus, pôde estar comigo nesse momento. E lá ele ficou internado ainda no útero de Hermes por 20 dias. Sim, Após o parto, eu tive complicações. sim. Eu tive complicações, então eu precisei ser transferida para um hospital vizinho e fiz uma cirurgia de emergência. 2 dias depois recebi alta e tive que voltar para o hospital de ambulância porque eu sentia muitas dores. E novamente eu fiz outra cirurgia. Então, em uma semana foi parto normal e 2 cirurgias que eu precisei Uau. fazer. E meu filho lá no hospital internado. Que desafio, né, Tainá? Você é uma mulher forte, uma mulher corajosa. E eu vejo em você muita bravura de Deus. Para você ter vivenciado tudo isso aí e não ter desistido. Eu acredito que o refúgio, eu lembro que uma vez a gente tem um amigo comum, né? Daqui a pouco tá chegando por aí, nosso amigo Danilo. E eu lembro que ele orou por você, ele profetizou e ele falou assim: eu sou Deus que vi você no banheiro. Sim, ele falou. Ele disse, você pensa que eu não via você no banheiro chorando e me louvando? Nossa, Larissa, ali eu caí de joelhos. Eu lembro. E porque realmente eu me trancava no banheiro quando eu ia tomar banho. E era o meu momento ali, de eu alisar minha barriga, de eu orar pelo meu filho, de eu pedir ao Senhor cura, Senhor, cura os órgãos, dá novos rins, novo pulmão. E era um momento ali só eu e Deus, nem meu esposo sabia. Sim. Nem ele mesmo sabia. E ali o Danilo falou que Deus me via ali no banheiro. Uau. Né? Chorando e louvando ao Senhor. E como foi todo esse processo, igual você falou? Você teve o Isaac na UTI, ele ficou 20 dias, passou por 2 cirurgias. Como foi voltar para casa sem o Isaac? Larissa, quando eu recebi alta pela primeira vez, que eu voltei para casa e eu vi o quarto do Isaac. Nossa, ali eu tive muita crise de choro. Minha mãe estava comigo, ela me abraçou e eu só chorava. Porque voltar para casa sem o meu filho não foi fácil. Sim. Né? Mas quando Isaac nasceu, quando os médicos colocaram ele assim deitaram ele para fazer exames, a primeira coisa que Isaac fez, xixi. Que os médicos falavam que ele não ia urinar. Ele não ia urinar por conta própria. Então foi uma alegria no hospital. Sim. Ele fez xixi, uma coisa tão pequena, né? Mas como que às vezes a gente não valoriza hoje. Não valoriza. Nossa, fui no banheiro fazer xixi, né? Eu tenho me atentado muito para isso, sabe? Às vezes a gente agradece ao Senhor por tantas coisas, né? Por uma casa, por uma família, né? Pelo carro, pelo trabalho. E assim, eu tenho ensinado muito os meus filhos. Vamos agradecer a Deus pela nossa saúde. Nós temos olhos e conseguimos enxergar. Nós temos ouvido e conseguimos ouvir. Nós conseguimos comer, degustar de uma comida. Né? Nós temos órgãos perfeitos. Podemos andar, podemos brincar. Então, assim, se a gente olhar para a nossa vida hoje, para você que também está assistindo e vai assistir, a gente tem muito que agradecer todos os dias. Se a gente vivesse literalmente uma vida grata, não teria espaço para murmuração, sabe? Às vezes a gente para e às vezes deu alguma coisa errada no seu dia, talvez você não faturou aquilo que você queria faturar, ou às vezes tem pessoas que estão passando por grandes adversidades, como na enfermidade, ou financeira, às vezes no casamento. E eu tenho vivido isso, sabe, Tainã? Senhor, por mais que eu passe por alguma adversidade, existem vales que Deus permite a gente passar, mas eu tenho falado assim, Senhor, renova todos os dias em mim a minha gratidão. Que eu possa agradecer pelas pequenas coisas, simplesmente de segurar um copo, né? A gente é tão saudável, então assim, eu tenho cultivado isso em mim, porque nem sempre eu fui uma pessoa grata. Né? Muitas vezes eu dei lugar para murmuração, para reclamação, né? Muitas vezes eu lamentei, eu questionei, Deus, por que não agora? Senhor, por que ainda não aconteceu na minha vida?
E quando eu olho para os meus filhos, que é a maior herança que Deus nos deu, a nossa família, o nosso casamento, como eu agradeço, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. E você falando uma coisa, eu achei interessante, que hoje pela manhã, Sim. sempre quando o Isaac acorda, eu falo, já orou? Já agradeceu a Jesus pelo dia de hoje? Sim. Aí hoje eu fiz diferente com ele, eu achei interessante que ele disse, sim, eu orei. Aí eu disse, filho, faz assim. Aí ele fez. Eu disse, isso aí foi Deus que te deu. O fôlego de vida no dia de hoje. Sim, uau. E a minha menininha de 1 ano e meio. É linda, gente. Também foi Deus que me falou sobre o meu segundo filho. Quando eu acordo ela, eu abro a persiana do quarto dela, que eu gosto de luz dentro de casa. Eu gosto de tudo aberto, eu gosto de luz do céu na minha casa. Sim. E aí eu abro a persiana, aí ela já levanta a mão assim. Aí eu digo, Jesus, obrigada, Jesus, eu te amo. Ela faz um beijo. Ai, que lindo. Eu digo que são as minhas graças imerecidas. Sim. Meus filhos é graça imerecida. Não é porque nós merecemos. Sim. É pela graça do Senhor. Sim. Né? Como que tá a condição do Isaac hoje? O Isaac hoje tem 4 anos? Isaac já vai fazer 5 anos. Pra vocês que não sabem, eu vi o Isaac jogando bola com o meu filho idoso. Ele ama. O Isaac sabe fazer break dance. Yeah. Gente, eu fiquei assim, a gente celebrou o aniversário da minha filhinha lá em casa, o Isaac tava lá, eu falei assim, dançou muito. O Isaac não é tímido? O que aconteceu com o Isaac? Tava break dance ali com os boys, tava se sentindo. E é tão gratificante, né, Tainã? Eu fico imaginando assim, se você tivesse dado a sentença para aquela médica, quando ela falou assim, aborta o seu filho. O poder da vida e o poder da morte não cabe a nós, e sim a Deus. Você não estaria hoje testemunhando que Deus tem feito na vida do Isaac. E ainda é só o começo. Eu conheço a Tainã, e Tainã, eu sempre disse isso para você, né? Mas diante das pessoas que estão aqui nos assistindo, eu te admiro muito como mulher, como mãe, porque eu sempre escutei de você, os meus filhos são do Senhor. Você como mãe, como professora, como educadora do lar, cuidando ali do Ministério Infantil, eu vi que agora você trouxe um trabalho essencial para dentro da nossa casa ministerial, que é um trabalho, né, sobre o autismo, sobre a inclusão das crianças. Hoje a gente vê, conhecendo as crianças, cada um tem o seu perfil, cada um são único, e a importância de incluir as crianças e não de afastar as crianças do reino de Deus. Porque muitas vezes, um exemplo, às vezes a gente vai para a casa do Senhor, eu tô indo para descansar, e acha que o Ministério Infantil é um berçário, é um daycare, e ali é simplesmente a extensão do céu. E eu acredito que Deus entregou esse ministério, e eu fico tão feliz, porque antes da Tainã eu era a líder do Ministério Infantil, e o Senhor tinha falado para mim, entrega o teu ministério. Porque o Senhor já tinha preparado, eu estava vivendo uma estação, passei um problema, né? Também na maternidade, a minha gestação, eles não conseguiram descobrir antes, mas o Senhor já tinha me avisado. E eu falava assim, Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? E o Senhor falava, você não vai ter essa criança com 40 semanas. E eu vi um número, 32 semanas, e o Senhor falava assim, prepara, porque algo vai acontecer na sua vida, mas eu vou estar com você, o controle é meu. E eu tive ali numa UTI, porque assim, eu não me preparei para dar à luz a uma criança que ia precisar de vários cuidados. Deus me pegou de surpresa, porque eu sou uma pessoa que controla tudo. Eu quero saber o dia, a hora, eu quero agendar, planejar. Eu quero, assim, se eu puder ter o controle na minha mão, falar, Deus, e aí, daqui 10 anos, como que vai ser? Para eu já me programar, Senhor, para eu não me perder do caminho. Só que Deus, ele tinha que me pegar de surpresa, para eu aprender a confiar. E eu lembro que quando, assim, eu passava eu sentia muitas enfermidades no meu corpo. E eu chegava na minha obstetra e estava tudo bem. E às vezes você ter esse diagnóstico te prepara um pouco. E eu falava assim, Deus, mas eu não sinto que nada está bem comigo. E foi onde que eu aprendi literalmente a depender de Deus e não andar pela minha ansiedade. E eu lembro que, assim, quando eu cheguei ali naquela UTI, eu fui fazer uma consulta diária, né, normal, da gestação, um check-up, uma rotina. Ai, meu Deus, esses nomes aí. E aí eu lembro que quando eu cheguei, a médica falou assim, você não pode dar um passo para frente.
porque o meu coração estava comprometido e a minha pressão estava muito alta na gestação. E aí eu tive que ir na cadeira de rodas e eu pensei assim, gente, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, eu tenho que comprar árvore de Natal, é Natal na minha casa, é véspera de Natal, tantas coisas. E aí eu lembro, eu falei, mas moça, você tá me levando? Ela falou, você não tá entendendo. Você só sai desse hospital com a criança no braço. Eu levei um choque. Eu falei, como é que é? Ela falou, Ela falou assim, a sua situação de saúde está gravíssima. Meus rins já não funcionava mais. Eu tive um sangramento no meu fígado. Então, a minha gestação, a Evelyn estava bem. Eu estava doente. Eu estava enferma. E eu passei por esse processo, eu falo assim, que foi um dos processos mais que eu tive perto a perto com Deus. Porque hoje a gente pode contar que a gente vive milagres, Tainã. Eu nunca ouvi Deus como se ele estivesse bem pertinho de mim, próximo. Como se eu estivesse falando com uma pessoa. E às vezes eu estava lá no hospital e às vezes pessoas falavam, e eu não culpo aqui, tá, gente, essas pessoas, mas falavam assim pra mim, o inimigo, é o diabo, é isso, é aquilo. E o Espírito Santo falava assim, não, filha, sou eu. Eu estou permitindo você passar nesse vale para você ser forjada e aprender a confiar em mim. E eu lembro quando Deus usou também o Danilo para poder falar que nesse vale Deus estaria gerando um milagre. E eu era ali, líder do Ministério Infantil, tudo, entreguei, Deus pediu para entregar. E quando eu fui entregar o Ministério Infantil, o Senhor falou assim, não, você vai entregar para Tainã. Porque nas mãos dela vai prosperar, né? Contando aqui um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito. E hoje eu olho para minha filha Evelyn, eu agradeço a Deus, porque ela teve insuficiência, né, de oxigênio no cérebro. Então, ela poderia ser uma criança que poderia ser debilitada, né? Ela ia ter que viver nos aparelhos. E Deus fez uma obra na vida dela, né? Ela passou 60 dias na UTI. E eu também confesso para você que quando eu cheguei em casa sem a minha filha nos braços, eu chorei muito. Mas eu chorei pra pessoa certa. Eu lembro que eu entrei pra dentro do meu closet, porque até então eu não tinha chorado. Porque os meus filhos estavam ali, meu marido estava ali, e meu esposo, ele olhava pra mim e era como se eu acho que ele já estava pensando que ele já estava se despedindo. E eu falei, calma, Jesus não vai me levar agora, não pense que ele vai me levar agora. Mas eu vi a tristeza, porque assim, foi uma gravidez de muito risco. Eu poderia ter morrido no parto, porque o meu coração não sustentava, eu não ia conseguir empurrar aquela criança, e os médicos queriam que eu tivesse parto normal. Então foi cesárea. Mas eu lembro que quando eu entrei para dentro daquele closet, e eu falei, foi aonde que foi o meu refúgio. Eu falei, Deus, eu preciso entregar o meu coração, eu preciso me desabar, eu preciso que o Senhor me dê cola, eu preciso do teu abraço. E eu lembro que eu fiquei 6 horas ajoelhada ali. E eu falava assim, Deus, como vai ser? Porque eu não estava preparada, porque eu não tinha certeza da vida da minha filha, né? Então, assim, é como você falou, antes dela ser a minha filha, eu tive que aprender também a devolver a Evelyn. E Evelyn significa vida. Vida, por isso que eu coloquei o nome dela. E aí foi muito difícil, porque você não quer devolver, você quer ter o controle, porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia. E muitas vezes eu chegava ali naquela UTI, ela não conseguia respirar, ela respirava por aparelhos, ela esquecia de respirar, ela tinha que tomar cafeína para ela lembrar que ela tinha que respirar. Então ela teve várias paradas cardíacas, e nessas paradas cardíacas pode ser que poderia ter sido fatal. Então eu falava assim, Deus, como eu vou confiar? Eu lembro que eu orei por 6 horas, eu saí daquele quarto, Deus me deu uma palavra. E ele falou assim, ponha-te de pé, coloca a tua melhor roupa. E ele falou assim, eu quero de você a tua alegria, eu quero de você o teu sorriso, eu quero de você a tua essência, porque o perfume suave, né, Chanel, né, o do sapatinho, Carolina Herrera, são fragrâncias de flores. E a flor, para ela se tornar um perfume, ela precisa ser esmagada. Tem um processo. E o Senhor falava assim, Deus, mas como que o Senhor está pedindo a minha alegria, a minha força, o meu sorriso num momento tão difícil? E o Senhor falava assim, você é como uma flor.
E uma flor, para exalar a sua essência, ela precisa ser esmagada. E hoje nós estamos aqui, sendo esmagadas, para que o nosso perfume possa chegar antes, né, da nossa vida. Então, assim... E eu agradeço ao Senhor por ele ter me escolhido para passar por esse processo com Isaac. Talvez outras mães, sim, teriam medo, e é normal. Sim. Eu também senti muito medo, mas mesmo diante do medo, Larissa, ele não me paralisou. Sim. Né? Eu disse, Senhor, eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Sim. Né? E eu me lembro que a médica falou para mim, Tainã, a história de Isaac me fez parar para refletir. Uau. E antes de eu dar alguma opção a alguma mãe sobre o aborto, uau, agora eu penso na história do Isaac. Uau. Então, eu acredito que aquela médica, quando ela puxa um papel da gaveta e vai circular a clínica de aborto mais próximo da casa de uma mãe, ela vai pensar no que ela está sugerindo para aquela mãe. Uau. E a causa que Deus te deu, né? A promessa, Isaac. Tainã ficou Isaac, quando ele nasceu, ele ficou internado por 20 dias, ainda precisou fazer cirurgia para tirar o shunt do abdômen. Eu lembro. Ele ainda fez cirurgia nos 2 quadris. Ficar com gesso. Ele usou gesso por 2 meses. O gesso ele era muito forte. O gesso era daqui do abdômen até o pé. Ele só mexia a cabeça e os bracinhos, né? Ele passou por 2 meses usando gesso. Fez cirurgia também no testículo. E os médicos pensam só em corrigir o abdômen dele, porque ele nasceu com pouca musculatura no abdômen. Então, um lado do abdômen dele é só pele, não tem músculo. Então, eles pensam em corrigir só na adolescência dele. Né? Quando você olha para o Isaac, como que você descreve o seu filho? Ele é forte. Ele tem 4 anos? Ele tem 4 anos. 4 anos, gente. 4 anos. Ele tem 4 anos. Vai fazer 5 anos agora em julho. Não tem como celebrar a vida de Isaac sem ter uma celebração. É um culto de ação de graças. É um culto de ação de graças. É um culto de ação de graças. E eu ouvi também de um profeta falar para mim, o milagre também é você. Sim. Não é só o seu filho, o milagre também é você. Eu fiz um milagre no seu filho ainda no seu ventre. Então, você também é um milagre. E eu olho para Isaac e vejo quão forte nós somos em Deus. Uau. Né? A minha força eu consegui passar também para o meu filho. Né? E ele... Uma das personalidades dele parece muito comigo. Ele é uma criança muito insistente. E eu estava dizendo ao meu esposo, nossa, isso está um pouco... me deixando um pouco... vamos dizer assim, sem paciência com essa fase dele, com relação a essa insistência dele. Aí meu esposo disse, ele puxou a você. Você é uma mulher insistente. Não desiste. Eu não desisto. Sim, né? Meu filho também é assim. Então, insistente. Aí eu olho para o meu filho e vejo a personalidade dele, sou eu. A insistência dele de querer as coisas, de argumentar, de dizer, mãe, mas eu quero assim por causa disso. Aí eu digo, Isaac, a gente só tem as coisas quando somos obedientes, meu filho. Somos obedientes ao Senhor, por isso que nós ganhamos as coisas, por nossa obediência ao Senhor. Aí eu fico já ensinando para ele, porque ele só quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Então, isso está sendo um desafio para mim, poder... E tudo ensino debaixo da palavra, tudo é dentro da palavra. Você é uma educadora do seu lar. Quando ele acorda, mamãe, eu quero assistir. Assistir o que, Isaac? Primeiro é o quê? Sobre Jesus, ele já sabe. Primeiro sobre Jesus, depois você assiste outra coisa que você quer assistir. Mas primeiro você vai aprender sobre a palavra. E só assiste sábado e domingo. Porque dia de semana tem que estudar e gosta da Bíblia. Quando a gente vai para a igreja, mamãe, pega a minha Bíblia. Leva a Bíblia. Que bênção. Como tem sido assim? Fala, você contando aí o seu posicionamento como esposa, como mãe dentro do seu lar, principalmente nos dias de hoje, a gente sempre escuta, né, Tainã? E é uma coisa assim que eu levo pra mim e eu falo, Deus, igual esses dias meu esposo estava perguntando, qual é o medo que você tem? O medo que eu tenho é dos meus filhos se afastarem do caminho do Senhor. E eu sei que a responsabilidade de cuidar, de nutrir, de direcionar, de proteger, de educar,
é nossa, dos pais, da mãe e do pai. Não é a responsabilidade da igreja, não é a responsabilidade dos nossos pastores, é nossa. Você vê que, como mãe, hoje as mães têm negligenciado esse papel por desculpa, por tempo, por não ser uma prioridade, e acaba lá na frente pagando um alto preço. Porque, por exemplo, eu acabei de sair de uma conferência agora e o que eles falaram na conferência é: primeiro, é igual você falou, cuide de você. Depois você está apta para cuidar do seu lar. E depois você vai estar apta para cuidar das coisas do Senhor. Como que você quer cuidar das coisas do Senhor se você não cuida nem do seu lar e nem de você? E hoje a gente vê muitos jovens, adolescentes, crianças. Eu, quando era líder do Ministério Infantil, que eu era professora, eu lembro das crianças que sentaram na minha mesa, e que hoje estão distantes do caminho do Senhor. E isso me entristece muito, porque não é só levar para a igreja. O que você fala sobre isso como líder do Ministério Infantil, como mãe, aquilo que você tem aprendido? Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, você não abre mão do devocional, na sua casa tem louvor, tem palavra, sua mulher que ora, mas como ensinar essas mães que vão estar assistindo, que talvez não vive, não vive essa rotina e às vezes coloca uma desculpa, né? Igual às vezes a gente escuta muito. Como organizar, principalmente quem tem mais filhos, né? Como organizar essa rotina educacional na vida da criança? Eu acredito que ali na igreja é uma extensão do nosso lar. Sim. Como você falou, a gente não deve colocar a responsabilidade apenas ali na igreja. Sim. E é difícil você ficar em forma espiritualmente se você só treina aos domingos. Eu li Sim. sobre isso. Olha, gostei. Eu li sobre isso essa semana e eu achei interessante. Realmente, como é que você vai ficar em forma espiritualmente se você só treina aos domingos, né? E é como você falou, a gente não deve colocar responsabilidade ali na igreja. É realmente você tomar essa responsabilidade para você, porque, como eu falei, os nossos filhos não são nossos, eles são emprestados. Então, o que é emprestado, você cuida. Uau! Gente, boa chave. E você cuida bem. Bem, para devolver. Para você devolver em perfeito estado aquilo que é emprestado para você. Então, acredito que os meus filhos realmente. E o Danilo Passos falou isso. Sim. Um ano retrasado. Foi no ano retrasado. A Andy já tinha 2 meses de nascida. E lá na nossa igreja, o Danilo Passos me falou: Deus está dizendo que não deu ele para vocês. Ele emprestou. Uau! Né? Então, o meu filho, como ele é empréstimo do Senhor, então, meu filho, vem aqui. Vamos aprender a palavra, porque daqui a pouco você vai voar. Sim, eu creio. Né? Então, o meu papel é te ensinar e fazer um excelente trabalho. Sim. Né? Então, realmente, é você dar prioridade à sua família, aos seus filhos. É acordar mais cedo. É o que estava acontecendo comigo, Larissa. Sim. Eu estava acordando às 7 da manhã, então estava sendo tudo muito corrido às 7 da manhã. Sim. Para preparar as crianças para ir para a escola, para poder tomar um café com meu esposo, me arrumar, fazer uma oração. Eu tinha que fazer uma oração rápida para poder sair. E aquilo estava me incomodando. Sim. Eu estava me sentindo muito incomodada com aquilo. Senhor, eu estou te dando só o meu resto. Uau! Eu estou te dando só a minha correria do dia a dia. Não dá certo. Uhum. Aí foi quando Deus falou comigo, então acorde mais cedo. Uau! Eu coloco meu celular para despertar às 4h50 da manhã. Uau. E eu coloco ele no banheiro, porque eu tenho que me levantar para desligá-lo. Ah, entendi. Então, já que eu me levanto para desligar... Já pega esse conselho. Já que eu me levanto para desligar, eu já estou de pé. Uau, que já benção. tomo 500 ml de água em jejum. Uau! E aí já vou para a minha palavra. Senhor, senta aqui. Agora sou eu e o Senhor. Eis-me aqui, o que é que o Senhor quer falar? Uau! Me esvazia, para que eu possa ser cheia de Ti cada vez mais. Uau! Para que eu possa fluir em Ti. Para que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Porque de mim eu não tenho nada de bom. Só há pecado em mim. Sim. Mas o que seria de mim sem a Tua graça? Uhum. Essa graça que me constrange todos os dias. Eu não sou merecedora. Sim. Mas a gente se relaciona com Ele porque a gente ama estar perto do Senhor. Sim. Eu amo estar perto do Senhor. Uau, que benção, que precioso. E é isso que a gente deve passar para os nossos filhos, Larissa. Esse amor e essa paixão por Jesus.
Sim. E a Angel já foi um processo totalmente diferente. Sim. Já minha gestação foi totalmente saudável, não tive nenhum problema na minha gestação com a Angel. E eu me lembro que eu estava em uma vigília na nossa igreja, isso em 2020. Uma pastora olhou para mim e disse assim: Deus está enviando uma Rebeca para o seu Isaac. Uau! E eu cheguei em casa e fui sentar com o Senhor. Pai, como é que vai ser isso? Como é que o Senhor vai me mandar uma menina? O Senhor sabendo os traumas que eu tenho ainda de infância. Uau! Com relação ao meu pai, né? Com relação ao meu avô, que era um alcoólatra e que era muito agressivo dentro de casa, né? A minha mãe casou novamente com meu padrasto, mas nós não tínhamos um relacionamento de pai e filho, né? Então, eu tinha muitos traumas de criança. Muitos, não eram poucos, eram muitos traumas. E eu dizia: Senhor, como é que o Senhor vai me dar uma menina? Sim. Como é que o Senhor vai me dar ela se eu não estou curada ainda? A minha menina interior, a minha criança interior, ela não está curada ainda. E ali o Senhor me falou: eu vou lhe curar. Uau! E começou um processo ali. 2 anos o Senhor trabalhando em mim, na minha infância, na minha cura, em meus traumas, e foi me libertando, me libertando. 2 anos depois eu disse: Senhor, agora estou pronta para recebê-la. E fiz novamente uma oração. Conversei com meu esposo, ele fez ok. Estamos prontos para a menina? Eu disse: sim, agora estou pronta para recebê-la. Sem traumas, sem nada, sem traumas. Tudo foi deixado lá aos pés da cruz. Amém. E fizemos uma oração novamente e 1 mês depois eu estava grávida. Meu Deus! Estava grávida. Coisa boa, que bênção. E eu me lembro que quando a médica me ligou e disse assim: mãe, você quer saber o sexo? Eu disse: eu já sei. É uma menina. Jesus é maravilhoso, né? Ele Aí... mesmo faz o chá de revelação. Naquela época, minha filha, já tinha chá de revelação e Deus ainda dava até um nome. Exatamente. Foi o que aconteceu com a Angel. Por que eu não coloquei o nome dela de Rebeca? Eu entendi o que Deus quis dizer, que estava mandando uma Rebeca para o meu Isaac, porque era uma mulher, era uma menina. Não significava que eu precisava colocar o nome dela de Rebeca. Sim, entendi. E eu orando ao Senhor, um dia à noite, eu disse: Senhor, qual o nome que eu coloco na minha menina, na minha filha? E quando foi pela manhã, ele soprou no meu ouvido: Angel. Uau, que lindo. Angel. Nossa, eu me apaixonei por esse nome. Minha mãe estava aqui, eu saí correndo para dizer à minha mãe: mãe, vai ser Angel, Angel, Angel. Comprei um brinco com o nome dela, Angel. E os médicos ainda não tinham me dado o sexo, dito ainda o sexo. Deus já tinha te dado a revelação. Já tinha me revelado, já. E aí a Angel nasceu para a glória de Deus. E ela se parece tanto com você. Se parece muito comigo. Deus dá os filhos, né, como herança para nós. Também para curar os nossos traumas, né? Eu falo que é um remédio que é um remédio que a gente precisa como mãe. Às vezes a gente não entende por que daquela gravidez indesejada, por que aquela criança, e eu falo para todas as mães que talvez engravidaram, né, tiveram uma criança em um estado que não estava preparado, que é a realidade de muitas pessoas, mas aquela criança é o propósito que Deus quer que você cuide. Talvez aquela criança venha na vida de tantas pessoas para poder te colocar de pé, para você ter um novo destino, para você ter um novo sonho, um novo propósito. Eu fui assim, minha mãe me teve com 16 anos de idade, e ela fala que eu fui a maior força da vida dela para chegar aonde ela chegou hoje. E os nossos filhos é um instrumento de Deus para a gente ser pais posicionados, habilitados, pais presentes, para a gente ser, né, pais ainda melhor para os nossos filhos. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu falo: eu não posso ser assim. Eu não posso adquirir esse ato. Porque, querendo ou não, os nossos filhos é a Bíblia que eles leem. Exatamente. Aonde que os nossos filhos conhecem Jesus é nas nossas atitudes. Né? Mas para finalizar, Tainã, libera uma palavra. Esse podcast vai ser lançado no Dia das Mães.
E você como uma mãe maravilhosa, excelente. E eu conheço a Tainã, gente, não é porque tô falando isso, né, simplesmente por falar. É uma mulher que prioriza a presença do Senhor, prioriza a oração, uma mulher que caminha debaixo da oração, da palavra, uma mulher valente, corajosa, ousada, né? E é por isso que Deus entregou essa prosperidade para você, Tainã. Você ainda vai prosperar muito. Não tenha medo de sonhar. Né? Não coloque limite nos seus sonhos nem nas suas promessas. As nações é tua. Eu creio que Deus vai te levantar nos Estados Unidos, eu creio que Deus vai te enviar para o Brasil e para a sua cidade, porque o cenário que você passou, onde você atraiu todos os seus traumas, os seus medos, né? Onde o inimigo quis fazer do seu cenário a sua falência, é o cenário que Deus vai usar para transbordar a essência de cura sobre tantas pessoas ainda que vai conhecer a sua história, né, a história da sua família e dizer que a sua família é uma casa de restauração. Que Deus restaurou a sua identidade, que Deus restaurou a sua essência como filha, que Deus restaurou o seu casamento, que Deus tem restaurado você a cada dia como essa mulher virtuosa, como mãe, para poder transbordar na vida de tantas mulheres. E interessante, Larissa, que depois do nascimento do Isaac, teve tantos milagres que chegou através dele, que se eu tivesse optado por interromper, eu não estaria vivendo todos esses milagres, né? O meu esposo, ele aceitou a Jesus, ele se batizou após o nascimento do nosso filho, pelo que ele viu o milagre dentro do lar dele, né? Ele já me acompanhava na igreja, mas ele não tinha ainda entregado a vida dele para Jesus, né? Então foi mais um milagre que Deus, após o nascimento de Isaac, também fez um milagre na vida do meu esposo, né? E também no processo que eu estava na gestação, eu estava passando por um processo na imigração de visto de estudante, né? E eu me lembro que após o nascimento do Isaac, quando ele já estava com uns 6 meses, eu conheci uma advogada e queria retomar com o meu processo de visto de estudante. E ela disse, não, vamos tentar algo melhor, algo a mais do que um visto de estudante, né? E mais um milagre, a imigração nos concedeu, né? Permissão de moradia, permissão de trabalho, nosso social, tudo presente. Por causa dessa gestação, por causa do nascimento do Isaac, né? Então, e ainda é pouco, ainda vem muito mais. Eu creio que em breve a Tainã já vai estar com o seu livro sendo lançado, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim, que entregue seu Isaac no altar. Mas libera uma palavra aí pro Dia das Mães pra gente já finalizar aqui o nosso podcast. Mães, que vocês saibam que vocês são boca de Deus dentro da casa de vocês, dentro do lar, na vida dos seus filhos, independente se for um diagnóstico de doença, alguma fase da vida de rebeldia, que saiu dos caminhos do Senhor. Acredite que nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê desse processo que vocês estão passando com os seus filhos. E é como eu falei, os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Então entregue os seus filhos para Deus e descansa. Descansa porque nossos filhos são a herança do Senhor, o presente que Ele nos dá. Amém? Amém. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, quero pedir minha querida amiga Jéssica para trazer esse presente. Né? É um símbolo do meu amor, do meu carinho. Né? Você é uma mãe maravilhosa. E eu quero que você receba esse presente com muito amor e carinho, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar te honrando, que Deus possa continuar transbordando em todas as áreas da sua vida. E que você possa ser essa mulher de luz, que traz luz para onde você for. Amém? Obrigada, glória a Deus. Larissa. E o nosso podcast já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais. Sigam a gente no Instagram. Manda pro grupo do WhatsApp, né, no TikTok, no Facebook. Você compartilhando, você está praticando a generosidade. Amém? Nós entregamos aqui a mesa do Dreamcast ao Senhor Jesus e está finalizado até o próximo episódio. Amém. Glória a Deus.